Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Vamos voltar. Tô me mexendo Voltamos. agora, que maravilha. Descongelei. Felipe, Passei deixa uma eu hora só fazer um congelado aqui. adentro. Deixa eu fazer um Tá. adentro ao que você falou, que inclusive está nesse livro, né? E eu gostaria de ler porque tem muito a ver com o que você falou. Não vou nem ler, mas é praticamente assim, eu vou fazer um resumo que é do último capítulo, né? Que é onde tenta Uhum. fazer os aspectos espirituais da depressão com a mediunidade. Sim. Nem sempre, veja só, nem sempre a gente tem que rotular um ansioso e um depressivo como médio. Uhum. Veja por Sim. quê. Veja por que a gente tem que ter esse cuidado, porque isso é importante. Eu já participei uma vez de uma casa que qualquer pessoa que chegasse lá com algum transtorno depressivo, ansioso, ela era jogada, o termo correto é esse, jogado na Uhum. reunião única. E veja É, só, para uma pessoa que está no pico da depressão, no pico da ansiedade, ser jogado numa reunião mediúnica com mais uma responsabilidade a mais é algo devastador. É algo uhum. destruidor na pessoa. Inclusive, eu me encontrei com algumas pessoas depois, quando eu saí dessa casa, né? Com essas pessoas que saíram dessa casa, e muitas dessas pessoas tiveram sérios problemas psicológicos e de saúde depois que Eu saíram. imagino. Uhum. Entendeu? Aí, vamos dar uma pincelada nisso aí, que eu acho que você tem uma bagagem boa para a gente falar até um Bora. pouquinho sobre isso. Cara, pois é, assim, a gente tem que entender que o médium que está no processo desse obsessivo intenso, que vem carregando os sintomas de ansiedade, pânico, borderline, bipolaridade, de ação suicida, dependência química, a quantidade de doença que tem da alma. Ele tem que ser tratado, ele precisa ser amparado, ele precisa receber um carinho, entender que o que está passando não é frescura, não é coisa da cabeça dele, não é invenção para chamar a atenção de ninguém. São sentimentos, são emoções contraditórias que ninguém quer ter, ninguém quer ter depressão, ninguém quer ficar refém de um pânico, de correr para o hospital quando dá um pico desse de pânico, de ansiedade. Lógico que ninguém quer. Mas se você já tem, carrega junto com isso a questão da mediunidade, uma sensibilidade para perceber os espíritos, ou vê, ou escuta, Isso. ou sente, Isso. ou sonha, projeção consciente, você tem que ser tratado. Porque o médium está doente nesse momento, ele tem que precisar de um tratamento psicológico, medicamentoso, o espiritual que a casa oferece, a casa que você tem mais afinidade, seja espírita, seja Vale do Amanhecer, seja da Umbanda, mesmo da Ayahuasca também, cada um tem seus processos. Eu não estou aqui Isso. para divulgar nem promover nenhuma. Mas é o teu coração que vai dizer para qual casa, para qual vertente da espiritualidade a tua mediunidade vai ser trabalhada. Mas a casa que trabalha com responsabilidade, ela não vai mandar ignorar medicamento, não vai ignorar Isso. terapeuta, ela vai te tratar primeiro, ela vai te tratar, Isso. fazer o pronto-socorro. Aquilo que eu falei da sistemática, Ítalo, é porque assim, porque a pessoa que chega com doente, tá, a que a espiritualidade me passou, né? Que quando você está Sim. com o apêndice estourado, você vai no pronto-socorro para fazer uma cirurgia de emergência para tirar o apêndice. Um Isso. dipirona não vai resolver, um Dorflex não vai resolver, um Buscopan não vai resolver, tem que tirar mesmo. Então, um médico que chega altamente aflorado, que virou um verdadeiro condomínio espiritual, toda hora é uma personalidade que se movimenta aqui. É um chinês que fala, sei lá, vai mudando e vê que aquele não é só transtorno mental, ele tem processo mediúnico fortíssimo acontecendo. Então, ele tem que ser tirado da crise, ele tem que ser tirado da crise também dentro de uma sistemática mediúnica, que a casa tem que saber trabalhar com isso. Porque senão a Isso. casa vira só um grupo de estudo. Sem espírito. Espiritismo sem espírito não existe. Você tem que atender esse médium, tem que dar um carinho, tem que compreender essa situação. Uma casa que não tem médium na dirigência também é muito complicado. Porque como ele não sente na pele a dor, a aflição do médium, muitos dirigentes pensam que é falta de Deus, é falta de evangelho, basta o passe com imposição de mão vai resolver teu problema. Se você tá Não, meu ruim, é culpa irmão. tua. Então tem muita questão a casa não reflete nas próprias fragilidades, ela projeta a fragilidade do insucesso do tratamento desobsessivo no próprio paciente, coitado. E o É paciente verdade.
Tá perdidaço ali naquilo lá. Ele chega na casa para ser ajudado energeticamente, ouvir uma palavra de consolo. Mas Eu queria pegar até para uma pessoa falar. dessa também sem preparo e jogar direto no estudo. Pô, eu não tô É, conseguindo, tá doendo, não adianta me dar um Tilenol agora. Eu quero é tirar esse apêndice, entendeu? É questão de eu queria prioridade. até falar um pouquinho, tomar lá dentro do que você falou, Felipe, e fazer até uma propaganda da casa que eu faço parte, tá? Porque, assim, lá na nossa casa, o dirigente da casa, ele é um médium. Então, ele sente na pele o que os médios passam. Ele é um Aí médium sim. potencial. Uma pessoa Uhum, maravilhosa. Segundo, na nossa casa, nós temos um grupo de apoio emocional para atender as pessoas e até mesmo os médios. A gente tem uhum. uma equipe de atendimento fraterno. A gente tem trabalho de magnetismo animal. A gente tem trabalho de cirurgia espiritual. E a gente tem um grupo assim de pessoas que boa parte estão aqui me ouvindo, né? E aqui eu não estou desmerecendo o que eu estou falando. A gente tem um grupo que tem estudado muito, tem se preparado muito. E a casa da gente é uma casa de uma cidade interiorana. Mas é uma casa para você ver que ela está aberta de domingo a domingo. A semana inteira tem atividade de estudo, a prática, a entendimento. Então, assim, o que eu vejo também muitas vezes é quando chega um depressivo, é muito fácil a gente rotular logo como obsessão. Eu acho isso tão Uhum. complicado, sabe? Porque, assim, por mais que a gente saiba que tenha a obsessão, mas você chegar para uma pessoa que está detonada emocionalmente ou ansiosa e ainda olhar para ela e dizer assim: ah, isso é obsessor. Aí a pessoa começa: ai meu Deus, que obsessor é esse? E de onde ele veio? Gente, Uhum. eu já entrei uma vez em parafuso no início da minha faculdade mediúnica por conta disso. Eu entrei em parafuso uma vez, uma dirigente de um centro olhou para mim e disse: ah, isso é ansiedade. E você tá ó, com uma legião de obsessor. Aí eu, meu Deus, o que é uma Exatamente. legião? Aí veja só, olha que mal isso me fez. Eu com ansiedade, né? Sem trabalhar a mediunidade, cheio de energia. Aí eu, meu Deus, o que é legião? Aí eu fui pesquisar no Google, Legião do Espírito. Aí eu olhei. Legião é um grupo de espíritos que é formado por mais de 1.000 espíritos. Eu digo, eu tô com 1.000 obsessores Ave atrás de mim. Maria! É o capiroto, Cara, uma légua de cara, gente. eu Hum. passei mais de 4 dias sem dormir, acordado. Eu coloquei na minha cabeça que estava cheio de obsessor, cheio de coisa. Para você ver, quem vai para a casa espírita, para as nossas casas, vão fragilizados. A gente tem que ter muito Uhum. cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado, né? Então, assim, eu acredito que isso é um ponto que até a gente tem que ter. Porque, ó, Felipe, eu particularmente, as pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho vidência, né? Minha Uhum. sogra, minha namorada sabe. E muitas vezes, assim, a pessoa tá falando comigo e eu, focado na pessoa, já começo a ver quem tá perto dela, as energias. E eu Aí já. o povo. Não é bom, não, viu? Isso é muito ruim. Tem hora que Uhum. perturba a gente. Eu sei. E e muitas vezes as pessoas chegam perto de mim, louca, Ítalo, você tá vendo alguma coisa perto de mim? Eu faço, Hum. não tô vendo nada. Não, mas você tem que. A pessoa parece que faz um esforço. Você tem que dizer que tem um obsessor ali, porque se não disser, a pessoa não sossega. E às vezes a pessoa tá lá com seu obsessor, o obsessor tá lá gargalhando, com raiva de mim porque eu tô vendo ele. E eu faço, não tô vendo nada, não, você tá bem. Cá pra cá, você tá bem. E ali, às vezes, só pelo fato de você dizer que a pessoa tá bem, ela corta o plugo de ligação com o obsessor e melhora, Sim, com né? certeza. É um paliativo, Uhum. é um paliativo, né? É, tu até venceu o teu caso aí, dizer que tem tinha uma legião. Lá em casa eu tinha 6 morando comigo também. Foi dito pra mim lá atrás. Ave Maria. Eu olhava pra um lado, eu olhava pro outro. Uma geladeira, não podia dar um estalo na geladeira que é espírito, é É visagem, é vulto. espírito. Né? Não, Pois mas não é. era espírito, não. Era só a geladeira instalando mesmo. A questão de quebrar a conexão, né? Esse cara, isso é importantíssimo. Tanto que quando eu fiz aquele roteiro de como lidar com o pico, né, da ansiedade, passa pelo quê? Pela evocação de Deus, o entendimento de que aquilo vai passar, de questão de fazer a prece, puxar alguém para perto de ti, conversar mentalmente com essa espiritualidade que está causando isso. Passou o pico, faz o quê? Vai continuar rezando até gastar o evangelho todo, queimar as páginas do evangelho? Não, vai ver Chaves. Vai assistir um Maluco no Pedaço. Que agora não pode mais caminhar, né? Não pode ir pra Eu, rua, né? Adoro um Maluco no Pedaço. Tô revendo 94, 96, sei lá.
Então, você tem que quebrar a conexão, entendeu? Não vai ficar mentalizando espiritualidade, espírito, vai ver YouTube falar de espírito. Não. E outra coisa, e ficar, Que né? ficam neuróticas, você sabia com isso? Tem pessoas que ficam Fica. neuróticas, sabia? Quando entrei, quando eu estava no processo de obsessão, antes de encontrar a casa que eu estou hoje, eu estava desgotado e só pensava nisso, só olhava para isso, só estudava isso, só lia isso. Cara, você entra numa paranoia mesmo. Não é porque você está estudando espiritismo, espiritualidade, que você está sadio, não. Tem muita gente que está perturbada do juiz aí, estudando demais espiritualidade e não está cuidando do material da tua vida aqui, né? De fazer um exercício, de beijar na boca, se você tomar um copinho de cerveja no domingo. Eu fiquei também muito doído na época também. Não, para ser espírita, você tem que estar abstêmio, faz 18 anos, os mais antigos falando, faz 18 anos que eu não bebo, não sei o que. Cara, mas eu gosto de tomar no domingo ainda, na praia, ou em casa, não vou estar indo para bar, não estou indo para canto nenhum, não. Quer dizer que eu vou ser um mau espírito por estar tomando um copinho de cerveja em casa, uma latinha, uma garrafinha, que eu nunca fui de beber demais. Agora, lógico, agora depois do trabalho mais intenso, naturalmente a gente vai... Não tem nem mais graça, você não abusa, não quer saber. Vai perdendo o sentido. Vai perdendo, a questão da carne vermelha, você vai diminuindo demais também. Mas é muita pressão para você ser o médium perfeito de repente. Não, mas tem que ter um processo, né? É devagar. Você tem que ir estudando, aprendendo, e quebrando o vínculo com essas coisas que geram o teu gatilho, que eu falei lá no começo também. Identificar quais são os gatilhos que fazem você chegar nesse estado doentio, né? Da ansiedade, do pânico. Então, assim, caminhar, eu botei aqui no meu roteirinho, eu tinha feito isso ano passado, é caminhar ao ar livre, brincar com o cachorrinho, com o gato, brincar com os meninos em casa, fazer besteira. Se tu tem uma filha pequena, deixa ela te pintar todinho, pintar a unha, vira boneca da criança. Cara, coisas que tiram do sentido, sabe? Quer ler um livro? Vai ler um romance, vai besta, não vai ler mais tanto André Luiz, não. Larga um pouquinho. Vai ler o quê? Um livro de história, um gibi da Capitã Marvel, vai ver Vingadores, entendeu? O que a gente está vivendo aqui na vida material. Então a gente tem que quebrar um pouco esse vínculo, como você falou, para gerar uma palavra de ânimo e a gente mesmo procurar situações que desvinculem um pouco da questão espiritual, que a gente está vivendo aqui na carne. Nós somos espíritos vivendo a experiência na matéria, mas a matéria também tem que ser respeitada, né? Cuidado físico, entretenimento. Tem hora que eu vou ver besteira mesmo, maluco no pedaço mesmo. Eu não vou ficar assistindo, repetindo nosso lá 10 vezes, não. Vou ver uma bobagem para achar graça, né? Para tirar do sentido umas coisas, então tem que tirar do sentido. Você falou do maluco no pedaço, e antes da live eu estava assistindo, tomando café com pão assado, me preparando para a live e assistindo. Eu comecei a rir, porque está disponível na Netflix também, né? Estamos na sintonia aí, tá vendo? Aí está na Campina Grande aqui na Ubajara, a gente fazendo o link aí energético, olha aí. É verdade. Então, na hora do almoço eu boto também o jantar, tô sozinho comendo alguma coisa, eu boto lá 20 minutinhos só de episódio, né? É o tempo que você come tranquilo e tira do sentido. Então é muito legal. Então a gente tem que ter essa capacidade. Até porque, Felipe, as pessoas não compreendem que, além de médium, você é um ser humano que tem uma vida humana, e essa vida humana ela requer também cuidados, requer que você esteja ali também olhando como é que está o seu lado humano. Quando é esse lado humano, né? Eu tenho um amigo espírita aqui de Campina Grande, que ele não passava Natal e Réveillon com a família dele, passava em casa sozinho. Aí eu sempre perguntava, por que ele dizia, não, porque lá na minha família o pessoal vai comer carne de peru, vai tomar vinho, vai beber, e essas coisas não combinam comigo. E assim, a gente tem que parar um pouco e ver que o próprio Cristo, ele andava com as pessoas mais impuras possíveis. Se você for olhar, imagina naquele tempo que era um judeu se encontrar com uma samaritana sozinho no poço. Você pensar o que é um judeu, como era Jesus, ter contato com as pessoas mais simples da época, prostitutas, rancenianos naquela época, que era uma classe baixa. Corrupto, né? No caso do publicano, cobrador de imposto, que cobrava em excesso. Aí você vê como vai de contrassenso quando é perguntado lá no Livro dos Espíritos quem é o modelo e guia para a gente, e eles respondem que é o Cristo. Então, tem que imitar Jesus. Né? O próprio Você conhece Cristo...
Você conhece a Vai, história vai. da serva escandalizada, né? Que tem lá no Jesus no Lar? Não. Serva escandalizada. Sim, É uma sim, historinha tão. sim, sim, Sabe, sim. né? Conheço, O pediu conheço, pro anjo conheço. pra ir pro céu, pra ser espírito superior. Aí chegou o anjo. Vamos cuidar daqueles bebinhos ali? Não, me mexer com bêbado, não. São pessoas honestas. Vamos ajudar aquelas prostitutas que estão precisando, são mães e tal. Não, me meter com prostituta? É a serva escandalizada. Você quer o quê? Como é que você quer crescer sem passar pelas escadas evolutivas necessárias, né? O Cristo Exatamente. veio, ele veio e venceu o mundo. Então, a nossa obrigação, enquanto aquele que imita o Cristo, aquele que é cristão, é vir, passar pelas agruras e vencer o mundo como ele venceu, seguir como ele é modelo e guia. Então, eu vou com Jesus, não tem dúvida. Agora, você quer pagar uma de bom médio, de bom espírito, de bom bandista, de bom isso aqui, e ter uma vida hipócrita, né? Que é o que Jesus condenava a hipocrisia, não era assim? Ele Hipocrisia, ficou isso. fumando uma quenga, como a gente diz, no templo, porque estava usando o nome dele para fazer sacrifício animal, para matar os bichinhos, ou exploração para vender os animais, para fazer sacrifício lá dentro. É, falar da raça de víboras, quando estava praticando uma coisa e divulgando outra, dando na esmola na frente, por trás era um carrasco, era um tirano dentro de casa. Então Jesus Isso, pedia assim, as estribeiras diante da hipocrisia. Então que nós não sejamos hipócritas, já que somos cristãos, né? Pretensos cristãos, isso. né? Humanos. A nossa ansiedade, a nossa depressão faz parte da nossa sombra. E a nossa sombra é humana. Então a nossa condição humana tem que ser tratada com a ferramenta humana aqui também. É o Verdade. maluco, é o chapolim, o sexo com a pessoa que você ama, o sexo sem desculpa a putaria, o médium ele tem que entender, ele não vai ser aquela criatura impoluta, mas ele tem que cuidar da moral, não a moral falsa, a moral puritana, mas a moral do caráter, de se Isso. portar, de não falar mal da vida de ninguém, não levar disse-me-disse, fofoca, fuxico, não trair E, a pessoa que isso é você demais. convive, você ser uma pessoa caridosa na palavra, na material, enfim, a moral está nesse aspecto, não do homem de bem que a gente vê por aqui ultimamente, né? Homem de bem, cidadão de família, que às vezes tem uma sombra terrível. Mas a É imagem que verdade. passa é essa. A gente não pode ver de imagem, tem que ser, em essência, aquilo que a gente prega. É Acho que é verdade. por aí. Felipe, eu também tenho visto, assim, muitos médiums, né, ansiosos, porque a palavra que eu dou é essa, ansiosos divulgando comunicações sobre a pandemia, que quando a gente lê, a gente vê que não tem nada com nada. A gente Pois acaba é. vendo que é uma produção mediúnica não confiável, porque tenta, de alguma maneira, por mais absurdo que seja, tentar explicar as mortes da Covid-19. Eu vi uma psicografia agora, semana passada, que tinha a data de quando o vírus ia ser extinto da Terra. E aí, assim, Qual o espírito que dá data, né? pois é, e aí a gente fica naquela coisa, né? As pessoas também têm que parar com essa coisa, nesse período de pandemia, de querer explicar por que ela está acontecendo. Porque ainda até agora, no momento, eu vou ser bem honesto, eu só vi uma comunicação mediúnica, assim, que tem a ver com o bom senso sobre o Covid-19. E era a comunicação Uhum. mediúnica que pedia para a gente ter bom senso nesse momento. Pronto. Ele nem explicava por que o vírus veio, nem explicava quem Uhum. morreu, nada disso. Não, Porque as pessoas né? estão nessa ânsia também de querer uma explicação. Ah, por que isso está Explicação. acontecendo, né? Por que esse vírus está aqui no planeta, não é verdade? Cara, e as psicografias que a gente tem observado, as sérias, a nossa dirigente recebeu umas ontem, coisa mais linda do mundo, parecia Caritas. O teor da comunicação era Caritas, era Ismael, tanto que o Espírito nem revelou o nome, mas a profundidade, era um médio de pouco estudo, mas coisa linda, mas explicando a pandemia, não, consolando, nos chamando Consolando. a essa necessidade de elevar o coração a Deus, de elevar o nosso pensamento, a orar pela humanidade, pelo planeta que nos nutre. Então, é nesse sentido. O Preto Velho, que veio também, passou uma comunicação através de mim na semana, mês passado, foi para consolar, foi para trazer mensagem de edificação. No começo do mês passado também recebi de um espírito que eu não tenho nem intimidade com ele assim, mas deu a assinatura e, enfim, ficou. Mas falando também por alto, não explica, não traz uma novidade para explicar o porquê. Divaldo Franco não está recebendo notícia de fim de pandemia, né? Que é um médium respeitável. Fernando Bem, lá do Rio de Janeiro,
o Newton Souza aqui aqui do Ceará, Fortaleza. Sim. Esses médios sérios não estão mais sabendo, não. Então, assim, a gente que tem Você um sabe serviço qual prestado é por a maior uma... dificuldade que tem. Felipe? Tá Tô aí? aqui, tô aqui. Pronto. Você sabe qual é a maior dificuldade que me foi repassado pela espiritualidade nesse momento de pandemia? Eu perguntei, geralmente na quinta-feira eu sempre faço aquela reunião de tratamento espiritual online, que é o de tratamento da nossa casa, né? Eu E vez lamento por perder outra, que eu tô com meus meninos, vendo um desenhozinho com eles. Aí eu desligo o celular e vou cuidar dos columinhos. não tem nada não. Aí, geralmente, o mentor espiritual desse trabalho, que é José Grosso, ele se apresenta para mim. E quinta-feira ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, muito. Ele disse assim, disse, ó, sabe qual é a maior dificuldade que a gente está tendo nesse período de pandemia? Não é o vírus, não são os desencarnes, é o pessimismo que vocês têm emanado sobre a Terra. É o Uhum. pessimismo que vocês têm fermentado constantemente nessa pandemia e esse medo exagerado de que isso não vai passar. Então, isso sim tem dificultado o nosso trabalho. Agora, o que é que vocês podem fazer para ajudar o nosso trabalho aqui no mundo espiritual? Está orando, está mantendo-se equilibrado, está elevando o seu padrão de vibração para que a gente possa contar também com vocês nesse momento de pandemia, de desencarnes coletivos. E eu achei interessante, porque é verdade, se a gente for parar, além da questão do sofrimento dos desencarnes, além das pessoas que estão perdendo entes queridos, de médicos que estão morrendo, a gente ainda engrossar esse caldo fluídico da Terra com pessimismo, com achismo, com ansiedade, com depressão, Uhum. meu amigo, não tem espiritualidade que dê jeito na coisa dessa, né? Gente, jornal, falar mal do presidente em rede social, em Facebook, o Facebook é altamente tóxico, gente. Porque tem uns parentes mais experientes, com mais quilometragem aí, que gosta de entrar naquilo, e, poxa, você vai querer ler aquilo, vai querer debater, não adianta, é altamente tóxico, é doentio. Eu até peguei aqui um quadro, Ítalo, das zonas que cada criatura está durante essa pandemia. Aí tem a zona Pode do falar. medo, a zona do aprendizado, a zona do crescimento. Você me permite compartilhar? Oh, pelo amor de Pois Deus, vamos nós continue. aqui. Eu vou ler agora, eu vou pegar minha pesca, minha cola, viu? Pega Minha aí. fila, como diz na Paraíba, né? Fila, né? A Aqui é pesca? A fila. fila, minha fila. Pois é. E onde você está na pandemia? Qual zona você está? Eu pergunto para as pessoas e cada um vai se identificando aí. Zona do medo. Eu estoco comida, papel higiênico e medicamento do que não preciso. Tem uma cloroquina que eu compro para mim, porque sabe-se lá, né? Quer dizer, zona do medo. Eu fico bravo com facilidade, eu reclamo com frequência, eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva, rede social, fake news. Eu encaminho mensagens que recebo, zona do medo, entendeu? Estocar o que não precisa, ficar com raiva, reclamar de tudo, ficar em rede social espalhando besteira. Aí a gente vem para uma segunda zona, a zona do aprendizado. Vamos ver se a gente está pelo menos nessa. Eu começo a entender que eu não posso controlar. A gente não controla Covid, Corona, se a gente vai descer, não vai. A gente pode minimizar, postergar, botar para frente. Zona do aprendizado. Eu entendo que todos estamos tentando fazer o nosso melhor. Estou aprendendo. Aí. Eu reconheço minhas emoções. Faço autoconhecimento, eu estudo, eu assisto a live do Espiritualidade com Alma, o Médio Iniciante, eu participo dos Aí. estudos que o Ítalo faz ao longo da semana. Estou na zona do aprendizado. Eu tenho consciência da situação e penso como vou agir a respeito. Eu paro de consumir compulsivamente o que me faz mal, sejam comidas ou notícias. E eu avalio se a informação que chega a mim é verdadeira antes de compartilhar. Estou na zona do aprendizado. E tem a zona tampa, boa zona. A zona do crescimento. Vamos ver se a gente está nessa. Eu penso nos outros e em como ajudá-los. Aí. Eu quero que todo mundo que está aqui assistindo essa live aqui, eu vou botar isso aqui no stories, tá bom? Eu vou te mandar e você vai colocar os seguidores exercitarem isso aqui, a zona do crescimento. Eu penso Certo? nos outros e como posso ajudá-los. Eu tenho feito isso, que eu não posso ir para o centro. Então, o que eu posso fazer aqui da minha casa? É Isso. live, evangelho, à distância. Eu posso fazer atendimento fraterno pelo WhatsApp, que as pessoas ligam, dou atenção. Eu tenho um projeto do Médio Iniciante para gerar, a pessoa acha graça, o aprendizado de uma forma leve, uma forma não tão travada. Zona do crescimento. Eu procuro maneiras de me adaptar às mudanças. O que é que eu posso fazer agora que eu não posso sair de casa? Exercício físico. Botar um aplicativo de 15 minutos e vou fazendo o que eu posso. Isso é zona do crescimento. Eu pratico o silêncio, a paciência.
relacionamentos e criatividade. Criatividade, gente, você está nessa zona, nesse momento que é obrigado a estar trancafiado, vai fazer mandala. Carl Jung, o criador da psicanálise analítica, ele fazia mandala. O cara que era o mais pensador, o mais nerdzão da história da psicologia. Vindo Freud, né? Ele, Lacan. Então, desenhava mandalas. Mandalas é excelente ferramenta de calma, tranquilidade, de autoconhecimento. Então, é criatividade em movimento. O pessoal que não está podendo botar para fora as energias sexuais também, que é uma energia criadora que vem dos primeiros chakras, crie, pinte, desenhe, escreva, pinte mandala. Tem modelo de mandala no Google. Baixa e começa a pintar. Isso canaliza, né? Que tem me perguntado também, o pessoal pergunta, né, no direct, o que eu faço? Cara, bicho, tem os mecanismos natural individual, que você já sabe, já vem do programa básico, mas outras coisas você pode canalizar. E é por aí. E mais 4 itens para terminar e não ficar chato. Zona do crescimento. Eu disponibilizo meus talentos para quem precisa. O Ítalo faz isso muito bem. Eu tenho empatia comigo e com os outros. Eu entendo a dor do outro e procuro entender e não julgar, não apontar dedo, né? Ajudo da forma que eu posso, que eu sei. Eu agradeço e admiro o próximo. A gratidão, é tão bom você reconhecer o que é bom para você, quem te ajuda. E outra, eu espalho esperança e mantenho um estado emocional feliz. Então, vamos trabalhar essa zona do crescimento. É buscar o que eu posso fazer de produtivo agora. Não, eu vou participar de uma vaquinha. Não, eu vou dar 1 quilo de comida para uma campanha do Centro Espírita. Não, eu posso fazer um mutirão de sopa. Mas cada um com suas toucas, mantendo a distância. O que eu posso fazer? Mensagem consoladora, autoajuda. Mas autoajuda é brega. Eu achava que era brega e não botava. Agora eu sapeca autoajuda no Facebook, Instagram, média iniciante. Porque, cara, isso, se tocar o coração de 2 pessoas que estão amarguradas, estão tristes, estão melancólicas, valeu o meu dia, né? Um riso que eu consegui despertar por uma marmota que eu coloco no post, né? A marmota do médio medroso, né? Você viu hoje? O médio bulto. Cara, isso tá valendo. Então, assim, eu não me travo mais, eu não tenho medo do que vão dizer, que vão deixar de dizer. Simplesmente eu tô aqui para levar um consolo, um carinho, uma graça, um riso para as pessoas. E da mesma forma que eu estou fazendo isso, cada um que está aqui participando dessa live pode fazer isso também dentro da sua competência. Tem professor aí, tem médico, tem açougueiro, tem dono de bodega, tem psicólogo. A gente, dentro das nossas competências, a gente pode achar uma forma de ajudar. E quem ajuda diminui depressão, ansiedade, tudo, porque a gente entra num estado superior de energia, de vibração, a gente consegue até captar melhor o pensamento dos guias, dos mentores, e assim a gente vai mobilizando a nossa energia mediúnica para positividade, para coisas úteis. Você falou como você canalizava no início a tua mediunidade para não ter congestão. Projeto, cria um projeto, desenvolva um projeto de vida, um projeto, ou um livro, ou um conto, ou uma crônica, ou uma pintura, ou aprender algum idioma. Tá cheio nos stories aí, propaganda, aprenda francês, aprenda não sei o quê. Se você tem uma condiçãozinha financeira que dê para fazer, até para questão de saúde mental, faça, não tem nada não. Você pode fazer home office também, quem trabalha em casa me ajuda muito também, que é um tempo que eu estou focado no meu trabalho. Eu sou do direito também, eu sou analista judiciário, né? Então no home office aqui, então fazendo sentença de decisão, os processos velhos, tudo encarniçado lá, cheio de mofo, grande. Bom que a cabeça fica focada ali, né? Então tem trabalho de mentalização criativa também. Vai tomar um banho, aí fecha os olhos, mentaliza aquele banho de luz violeta, luz azul, né, luz dourada, sentindo ser curado, tirar todo o miasma, todo pensamento, toda forma de pensamento doentia. Então a gente tem que se ajudar, tem que criar um campo energético de atração do que é bom e evitar os gatilhos também, não é isso? Verdade. Felipe, deixa eu compartilhar contigo um depoimento, na verdade foram 2, mas um eu não tive autorização de compartilhar, mas esse outro, que foi o mais impactante, eu tive autorização, né? Como nas quintas-feiras eu estou tentando fazer esse tratamento espiritual online, com evangelho, com prece, com vibração, com música, né? Eu recebi uma mensagem, acho que era 5h10 da manhã. 5h10 da manhã, né? No Instagram, Espiritualidade com Alma, né? E assim, eu chorei muito, porque assim, foi um dia que eu fiz que eu estava me sentindo angustiado, ansioso. Na verdade, eu estava sendo ingrato com a vida, né? E a pessoa, ela mandou para mim uma mensagem bem grande, né, nos stories, dizendo assim: você hoje fez algo por mim
que ninguém em 40 anos de depressão fez. Poxa. Aí ela mandou e parou, né? Ai, minha Nossa Uhum. Senhora, o que eu fiz? Aí ela mandou uma foto para mim. Era uma senhora, né? Ela mandou uma foto para mim. Uma foto com uma banquinha cheia de medicação tarja preta. E os comprimidos fora, né? Do envelope. Aí ela mandou assim: exatamente na hora da sua live, uma amiga me indicou para te assistir. E exatamente na hora que eu comecei a te assistir foi na hora que eu estava tramando o meu suicídio. Eu ia tomar uma Olha só. medicação, ia me deitar, porque eu queria morrer, eu estava sem sentido para a vida. Uhum. Aí eu tentei puxar, eu disse, mas você mora onde? Por que você está sem sentido com a vida? Aí para você ver, uma pessoa muito bem de vida, rica, com uma cobertura em Copacabana, no Rio de Janeiro, vivendo muito Uhum. bem, mas ela disse, isso daqui não me satisfaz. O que me satisfez foi o que eu ouvi, foi o que você fez nessa quinta-feira. Você me empatou que eu me matasse, que eu tirasse minha vida. Cara, eu perdi meu sono, não dormi mais, eu me levantei, eu fiquei assim, desesperado dentro de casa sozinho, porque só tá eu e meu cachorro, né? Não sei se tu percebeu que eu tive que sair agora há pouco, porque o meu cachorro, sem Foi. querer, abriu o portão, tava aqui por cima de mim, e eu tive que levar ele lá Ah, pra dentro. Aí eu deixa o parei assim, bichinho. meu Deus, como uma simples live, um simples compartilhamento de uma mensagem, tem feito diferença nas pessoas. As pessoas, depois da quinta-feira, têm, têm mandado mensagem para mim dizendo: poxa, você está me ajudando na minha depressão, está ajudando na minha ansiedade, está ajudando na minha vida, isso está sendo muito bom. E assim, o quanto isso, né, faz a nossa dá ânimo para a gente prosseguir, dá ânimo para É. continuar com essas lives, essas lives compartilhadas, porque a gente nunca sabe o que é que o outro está passando agora, né? Tem aqui 58 pessoas me ouvindo, mas nesse momento dessas 58 pode ser que esteja alguém querendo tirar a sua vida. E pode ser Uhum. que nesse momento a gente está aí interferindo para que ela não faça isso positivamente, né, Felipe? Deus Então, assim, abençoe, proteja, esteja aí na casa de né? cada um, né? E bacana que o pessoal tá ficando, né? 50 e tantos aqui do começo ao fim. Olha que coisa boa aí. É, O cara de prestígio, rapaz. Pelo amor de Deus. É um rapaz, eu acho que é orador tua nato. presença, não sou eu não, é tua presença, viu, É hoje. nada, homem. É tu, é É tua somando os dois aí, dá, presença. dá uma soma melhor ainda. Então, Ítalo, é que a gente possa, assim, que até que quem quer se matar não quer se matar, quer acabar o sofrimento, né? E como é que tira o sofrimento? Mudança de hábito. Como é que eu tiro um hábito ruim, pelo menos os hábitos mentais? É substituindo por outros. E todo hábito tem um tempo de maturar até ele ficar estável e se tornar um hábito segmentado e virar rotina. Então, É, é substituir esses hábitos, né? É não largar medicamento, não largar terapia, mas criar hábitos, criar projetos de vida que te dê um sentido, que te dê uma perspectiva de alegria ao longo do tempo, não é isso? Marcar uma live exatamente. para uma semana, pô, você fica esperando que aconteça lá. O pessoal tava ansioso. Eu não digo nem ansioso, digo animado, né? Tava animado Isso, para essa live. Então a gente tem que ter projetos para 2 dias, para o próximo dia, para tarde, para a semana que vem. A gente criando projetos, o tempo vai passando com mais qualidade. A mandala é projeto, aprender, tocar um instrumento, aprender uma música difícil. Eu tenho um acorde que eu nunca aprendi, que é o Mi com sol sustenido, bemol, sei lá, que dá um nó no dele que Caetano Veloso gosta muito de usar, Djavan. Eu substituo. Tu toca violão ou não? não, sou louco para aprender, rapaz. Oi, Mas não toco aprenda, não. homem. Aprenda, aproveite. Então, assim, tem que tocar violão. Eu não cheguei a nível de ansiedade para ponto de pegar o meu violão que tá aqui, né? Faz tempo que eu não pego. Mas eu estou usando o projeto. O médio docente está servindo, escrever texto, a literatura específica, essas lives que a gente sente que está levando algo positivo para as pessoas, né? A nossa experiência, a gente não está ensinando ninguém, né? Ou a gente está tirando Isso, dúvida ou está compartilhando angústias, experiências, vivências que nós tivemos e que talvez possa ser útil para quem está ouvindo a gente, né? isso. Felipe, vê só, tem uma dúvida aqui da Raíssa, que ela está perguntando o Isso. seguinte: eu faço tratamento psiquiátrico, pois sou borderline. Tomo vários medicamentos. Ai, peraí. Tomo vários medicamentos, mas mesmo assim a parte mediúnica não se equilibra. Fico a pensar qual a diferença entre um surto mediúnico ou um surto da psique. Se tu quiser falar aí, eu complemento até se tu quiser. Mas se quiser, Jogou a batata quente para mim, né, meu filho? Vou te pegar também, bichinho.
Cara, é o seguinte, porque tem que tratar da alma humana nossa e do aspecto espiritual. A gente, enquanto seres imortais, ser humano enquanto ser imortal, ele vai carregando todo um passado de dívida de débito, né? Seja ele qual for. A gente não sabe a nível consciente por que a gente está vivenciando algumas experiências, algumas enfermidades mentais. Mas que fato é que o plano de Deus é justo, misericordioso, e a gente semeia e a gente colhe. Se a gente semeou lá atrás uma vida que, de alguma forma, infringimos as leis de Deus, a lei de livre-arbítrio, o que seja, inevitavelmente colheremos tudo aquilo que plantamos. Então, assim, qualquer situação que a gente vivencia hoje é consequência do karma. O que é o karma? Karma é causa e efeito. É ação e reação. A gente, para toda causa, tem um efeito respectivo. É lei da física, é lei universal e é lei do espírito. Então, a gente, às vezes, não sabe quais foram as causas, quais foram as atitudes, os comportamentos que nós tomamos que nos levaram a estar aqui na nova encarnação e vivenciar esses resgates, essas provas duríssimas, que é uma condição de enfermidade mental. Borderline, para quem não sabe, é uma condição, um transtorno mental, onde a pessoa muda rapidamente um estado de humor. Não é nem o bipolar. O bipolar ele passa de períodos depressivos e períodos mais ou menos longos também de excitabilidade, de animação, de empolgação, doentia, né? A fase maníaca, que dizia antigamente. Mas o borderline não, ele muda, ele escapa a correr do rolamento muito rápido. Falando aqui bem no popular. Então ele muda a alteração. Então isso é uma condição inata que já tem um espírito, que precisa tratar com acredito eu, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou profissional da saúde mental, mas uma espécie de estudo, de vivência enquanto médium, enquanto observador, de almas que passam através de mim, do aconselhamento e da espiritualidade que vem na nossa mediunidade, eu posso dizer, há uma condição natural nossa, a gente está acolhendo o resgate de outras vidas, e logicamente que o espírito inimigo, o obsessor, o assediador, que foi machucado por nós em outra existência, ele aproveitando da nossa fragilidade consciencial, ele vai aproveitar situações e vai causar todo tipo de constrangimento. E o constrangimento não apenas na própria pessoa, mas nos familiares, para tornar a situação mais complicada ainda. Então, vai chegar familiar dizendo que você não tem fé em Deus, vai chegar familiar que vai dizer que é frescura, vai chegar familiar que vai dizer que você quer chamar atenção. Então, vai haver várias situações, o inimigo aproveita e vai gerar aquele estado de assédio, de obsessão, em cima de uma fragilidade que já existe. Então, o que é recomendável nesse caso? É a manutenção do tratamento medicamentoso, psicoterápico, paralelamente a um tratamento espiritual. Mas como eu vou tratar a minha espiritualidade se não tem uma casa aberta para me receber? Aí é outro ponto que eu queria levantar aqui, pode ser até meio polêmico, mas eu vou falar assim mesmo. Você me convidou, agora aguente aí as falas do homem. A casa espiritualista que faz tratamento de cura, eu acredito que pelo menos uma vez por semana, numa situação de emergência, enquanto pronto-socorro espiritual, poderia avaliar a possibilidade de fazer uma ajuda, um tratamento específico para algumas pessoas em estado mais grave. Porque saúde mental se trata, sim, com um profissional de saúde mental, mas o aspecto espiritual é necessário uma intervenção, às vezes, de um passe dispersivo, de uma entidade vir manifestar no médium e usar o ferramental de trabalho que ele tem para tirar a pessoa daquela crise, para ajudar, para aliviar os sintomas. Eu acho que tem que ter essa questão. Então, o surto pode ser assim, o surto teu, porque aconteceu um gatilho físico, um gatilho, não digo real, um gatilho de uma situação específica, uma briga, uma discussão, um acidente, o que seja, mas pode ser também como do nada acontece, né? Quem é ansioso. Do nada, você desceu do ônibus e veio aquela onda de assédio que te revirou. O do nada. Por isso que eu suspeito muito quando vem do nada. Quando vem do nada, eu vejo, pô, sou ansioso, mas eu não briguei com ninguém me esculhambou, não teve nenhum hater, mandou comentário agressivo. Tô de boa. Então, por que eu tô sentindo isso? Então, faz parte do meu trabalho de autoconhecimento. Então, se vem uma situação dessa do nada, opa, aqui pode não ser espiritual, mas tá com cheiro de questão espiritual. A cor é de assédio. A sensação é de assédio. Então, como é que eu lido com assédio? Lá atrás. Isso passa, começa a ter uma conversa mental, faz uma oração, se esquecer a oração, chama alguém. Tem um médium mais experiente que é teu amigo, é da casa que você frequenta, passa um telefone, passa o zap, falando, eu tô ruim, me ajuda aqui. E entra numa relação energética de prece, de vibração positiva. Então, a gente tem que entender a situação. O autoconhecimento vai te dar isso. Não, isso aqui é meu borderline. Não, isso aqui é assédio, porque eu tomei minha medicação direitinho, fui pro psiquiatra, tudo legal, por que eu tô sentindo isso agora? Então, a gente tem que ter
essa lucidez, sabe? Que vem com o tempo. É Afloramento verdade. mediúnico, afloramento mediúnico, eu sei, se conforme, vai passar, uma hora vai chegar. Usa as ferramentas que você tem, sabendo que você vai ter que sofrer isso. É como andar de avião. Eu odeio andar de avião, fico ansioso de andar de avião. Mas uma vez que eu entro no avião, eu sei que só vou sair dali quando abrir a porta. Então, bicho, é segurar a onda. É verdade. Na É fazer verdade, mandala, Felipe, palavra cruzada, é oração, é o texto na mão, até o tempo na passar. verdade, Mas passa. passa. Na verdade, eu até queria fazer um adendo a esse comentário que você fez, porque eu também penso da mesma forma. E outras pessoas têm despertado isso dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, né? Porque, veja só, para se fazer caridade, a gente precisa ter conhecimento de ciência. Isso o doutor Sérgio Felipe afirma muito categórico. Por quê? Veja só. Hum. Eu sou um médico de cura, um exemplo, eu sou um médico de cura. Mas como médico de cura, para facilitar o trabalho dos espíritos, eu tenho que ter conhecimento de anatomia, conhecimento de tecido, conhecimento de nervo, conhecimento de osso. Não que eu tenha que me debruçar nisso, né? Mas assim, eu tenho que ter um conhecimento. E às vezes o que as pessoas não querem é assumir as responsabilidades do trabalho, do potencial que uma casa espírita tem. Porque veja só, na hora que você vê, como eu já vi, casas espíritas que expulsam pessoas doentes mentais, pessoas loucas, e afirmam que lá não é o local delas, então é aonde? Onde é o local desse pessoal? Para onde é que eles têm que ir? Se a gente já tem um conhecimento tão grande de magnetismo, de mediunidade, de obsessão, de tratamento espiritual, a gente quer fazer isso só por palanque? Só para ficar em cima de um palanque, Uhum. para aparecer? Onde é que essas pessoas têm que ir? Eu lembro que, porque assim, no nosso trabalho lá na quinta-feira na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancense, a gente recebe todo tipo de paciente. A gente Uhum. recebe paciente em surto, como a gente já recebeu. E com a Também. intervenção espiritual, que eu acho isso assim fantástico, a intervenção do espírito naquele momento ali no paciente em surto, o surto passar, o surto ceder. Uhum. Olha que coisa Sim. interessante. Você vê a potencialidade que a mediunidade traz, mas você vê que as pessoas não querem assumir o compromisso, ter a responsabilidade de cuidar de pessoas mais frágeis do que ela. E aí se acostumam muito só ao feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Vou assistir palestra, dou meu passe, vou para a reunião mediúnica, tá bom. Só isso, Uhum. né? E a gente está vendo que hoje a necessidade está sendo maior. A necessidade está sendo maior. E a gente tem visto, né? Assim, eu sei que o tema é mediunidade em tempo de pandemia, mas a gente está tomando outro foco, Ah, mas é um já foco abriu aqui. É. que Uhum. tem que é um foco que tem muito a Sim. ver. A gente tem visto as casas, sociedades espiritualistas, espíritas, extinguindo trabalho mediúnico, dizendo que não precisa mais, que os espíritos fazem tudo sozinhos, e a gente vê, estudando Kardec, lendo os livros, que não é dessa maneira, que eles precisam da gente, que a gente precisa deles. E quando o trato é saúde mental, cuidar do outro, eu preciso estar disposto a querer aprender, a querer evoluir, não é verdade? Pelo menos eu tenho Deixa essa eu dar um convicção. salve aqui. Um alôzinho para dona Hilda, que é a nossa dirigente lá, tá aqui no Facebook, no Instagram pela primeira vez. Estou muito feliz aqui com a Ah, tá participação aqui, dela. dona Hilda, A seja dona Hilda, eu vi aqui. bem-vinda. Seja Ô, muito bem-vinda. Prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? Grande minha abraço. mãezona aqui, minha mãezona. Deus do céu, uma benção na minha vida. Coisa Pois é, boa. Ítalo. Então, assim, o trabalhador tem que ter essa responsabilidade, entender que tem que receber. Eu vi casos, a primeira vez que eu estava entrando no centro nosso, estava com 2 meses que eu estava. Eu vi o Legião, eu vi o que era Legião. Um rapaz jovem manifestava várias personalidades, violentas, inclusive, rasgando camisa de malha como se fosse rasgando papel, com uma força violenta, subindo. Cara, feio. Mas assim, tem que se dispor a ajudar com muito amor. Você vai ajudar tanto o passezinho de quem está mais ou menos bem, como você vai ter que se colocar para ajudar quem tá surtado. E o surto é mediúnico também. E a pessoa melhorava, saía do surto. Quer dizer que não era só uma questão eminentemente de transtorno mental, mas havia o quociente da mediunidade latente ali aflorando. O médium que está aflorando, você tem que cercar de cuidado. Eu vejo muito o médium está aflorando, e o que faz com o médium? Não, passa um ano estudando aqui. Cara, mas o médico tem que ter dispersivo. Ele tem que entender o que está passando com ele. Tem que ter um acompanhamento, porque esse médico vai ser trabalhador. Esse médico, ele carrega uma necessidade de resgate que a casa espírita tem uma obrigação de ajudar, de amparar.
Porque é um grande hospital a Casa Espírita, né? Casa espiritualista, o centro, o terreiro, é um grande hospital. E se o hospital escolhe para quem vai atender, que hospital é esse, né? É Tem que ser verdade. pronto-socorro. É Eu achei pronto-socorro. interessante hoje, Felipe, porque assim, doutor Sérgio Felipe, ele disse que a casa espírita tem que ser, a casa espírita, espiritualista, aonde for, né, que se trata de espiritualidade, a gente tem que tratar como um laboratório. Aí ele dizendo assim, vocês sabem qual é o significado da palavra laboratório? Que é uma palavra que foi Paracelso que fundou, né? Não sei se tu sabe. E ele dizendo Sim. assim, que labor, que é do labor, e o oratório é a oração. É o trabalho Olha. associado com a oração. Eu achei isso assim fantástico, ouvindo ele hoje de tarde, e ele dizendo assim que lá ele conseguiu, né, no hospital, ter uma sala, um laboratório, só para tratar de pessoas que estão em surto psicótico, pessoas que estão em Olha aí. surto. Ele chama de laboratório, assim, e ele falando das experiências, e eu vejo assim, muitos médicos dentro do movimento espírita que poderiam também estar fazendo isso, mas não estão. Eu sei que está no nível de cada um e a gente respeita, Isso, mas é. veja, um cara como o doutor Paulo César Frutuoso, que é outro médico que tem feito aí um trabalho, meu Deus do céu, grandiosíssimo, né? Os livros do Dr. Paulo César Frutuoso são livros meus de cabeceira. Eu leio, releio para cima e para baixo, porque eles estão mostrando o quanto Kardec estava certo em dizer que espiritualidade, medicina e mediunidade caminham os três juntos. E as pessoas não conseguem ainda compreender. Ele mostrando que mediunidade não é crença, não é faz de conta. É uma condição orgânica, é uma condição que o corpo de um médium, uma pessoa que tem mediunidade, não é um corpo como o de uma pessoa qualquer que não tem mediunidade. Organicamente, ele é todo preparado para o trabalho que o médium vai fazer. Então, assim, eu achei fantástico essas explanações dele, porque, assim, ele afirma, mas afirma baseado cientificamente. Ele não afirma por afirmar. Que não era o método que Kardec utilizava, não é verdade? Sim, sim. E a gente está buscando fazer isso também, né? Ler, estudar, verificar em loco nas nossas experiências mediúnicas e verificar que muita coisa que vem acontecendo, a gente respalda pela experiência mediúnica que a gente vive, respalda pela literatura mais moderna que vai confirmando a base doutrinária e assim a gente vai construindo um saber que está crescendo, está evoluindo, não fica estagnado no tempo. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas também, ainda no pleno 2020, defendendo o tal de uma pureza doutrinária, sendo que o pensamento não é hermético. Eu costumo brincar que Kardec, se tivesse encarnado hoje aqui, ele estaria visitando Ilê de Candomblé, estaria indo para as reuniões da Jurema, no terreiro de Umbanda, ele combateria um papo com o Exu Tranca-Rua, ele estaria lá no Vegetal, ele tomaria o Daime. Ele é um estudioso da ciência da mente, da mediunidade, da relação com os espíritos, com o mundo espiritual. Então, ele estaria investigando. Aí agora a gente fecha, bota no quadradinho e por conta disso a gente deixa de ajudar os outros, a gente cria preconceitos. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, isso aqui não é mediunidade. Não pode trabalhar mediunidade. A própria questão da mediunidade enclausurada, num local específico, num momento específico, é complicado, porque eu sou médio 24 horas por dia. Mas mediunidade não significa apenas incorporação, psicografia, clarividência. Mediunidade é intuição. Está lá no livro dos médios, quando a gente vai estudar. Que quando você, na influência oculta dos espíritos, que eu falei, fiz uma live sobre esse tema essa semana, que a gente eleva o pensamento a Deus para uma situação prática, para a espiritualidade, você recebe intuitivamente uma informação que te falta naquela situação. Eu já pedi a força de um caboclo para tirar um pneu que estava enganchado, a porca não saiu, o pneu furado de noite. Eu pedi a força que eu não tinha naquele momento. E fui ajudado, mediunidade fora do centro, numa situação do cotidiano. Como uma filha minha querida do coração, que foi pintar o letreiro do lado de Jesus, todo sujo de lama, todo ano tem isso, quando inverno, e jogou cal branco, pintou tudo e cadê o nome? Aí desesperou, como é que eu vou desenhar se eu não sei desenhar o nome da letra bonita? Aí disseram para ela fez a prece, levou o pensamento e disseram, joga água que fica transparente. Ela jogou água, a letra surgiu atrás do branco e começou a pintar, delineando o letreiro que já estava lá. Então, no dia a dia, no cotidiano, a gente pode se valer da mediunidade para ter uma vida mais bacana, para resolver um problema trivial da vida. Porque até, Felipe, cara, a mediunidade ela não está inerente em nenhuma religião. O próprio Kardec afirmou isso. Ela não é propriedade do espiritismo, não é propriedade da Umbanda, não é propriedade do Candomblé. Ela é uma condição orgânica humana. Então ela vai estar dentro de todas as religiões. Né? Muitas pessoas, por desconhecimento mesmo de Kardec,
Porque, assim, eu vejo tanta gente dizendo, eu sou Kardec, eu sou Kardec, eu sou Kardec, mas não conhece Kardec. Tem um discurso dele, que eu até falei ontem na live, né? No livro Viagem Espírita, de 1862, que é o último discurso de Kardec nesse livro, ele dizendo assim, ele explicando por que o Espiritismo não é uma religião e não adota ritualísticas religiosas, como casta sacerdotal, né? Os ritualistas, Hierarquia. hierarquia e tal. E ele dizendo assim, que não adota isso, que o Espiritismo não é isso, porque a doutrina espírita, ela abraça todas as religiões. Ela não é uma religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E ele começa a falar lá de espíritas muçulmanos, espíritas católicos. Ele começa a falar dos médios da sociedade parisiense que eram católicos, que iam para a igreja, que comungavam, mas estavam no centro, psicografando, codificando o espiritismo. Eu achei isso interessante porque, infelizmente, o que tem assim, dado esse problema na doutrina espírita aqui no Brasil é porque as pessoas querem porque querem fazer dela uma religião. E aí, quando você limita a fazer do espiritismo uma religião, você fecha as arestas que o espiritismo tem, porque o espiritismo ele é universalista. Ele abraça a todos, sem fazer distinção a nenhuma religião. E eu acho isso assim muito bacana. Por exemplo, eu gosto muito do Zé Medrado. Não sei se tu conhece ele, o Zé Medrado. Sim. Não sei se tu conhece. Cidade de Deus, né? Ele tem uma casa grande lá na Bahia. Né? Uma coisa assim, Ele geralmente faz... ele faz na casa espírita lá dele encontros ecumênicos de várias religiões. Então tem um dia que o pastor prega, tem um dia que a mãe de santo prega, tem um dia que o padre prega, tem um dia que ele prega e ele junta esse pessoal tudo numa família só. Aí eu sempre digo, isso é espiritismo, isso aí é espiritismo. Mas na hora que eu estou ali rotulando, né, desmerecendo, desqualificando, como a gente vê em algumas situações, eu fujo de toda a proposta que a doutrina espírita tem, né? Deixa eu jogar uma lenha na fogueira aí também, aproveitando que ele está falando desses temas. É uma coisa que eu acredito também, mas é a opinião pessoal do Felipe. Assim, se uma casa é de caridade, que a casa espírita, ela ampara, ela tem esse amparo espiritual, esse amparo, caridade, inclusive material. A questão das práticas integrativas, de terapias integrativas, de ter uma casa, por que não? É algo a ser pensado também. Porque às vezes eu não faço isso porque esse aqui não é uma prática espírita. Aí fecha a porta para fazer caridade. Que a bandeira do espiritismo é, fora da caridade não há salvação. E se eu não faço caridade, o que eu estou fazendo ali então? É proselitismo, é sectarismo, eu estou dividindo, eu estou fazendo propaganda de uma doutrina. Quando na verdade eu não tenho que propagandear nada, eu tenho que vivenciar os valores morais que ela me traz. Então é algo que tem que ser modificado ao longo do tempo aí. Pensar no aspecto da ajuda, do amparo. E colocar no centro de tudo, Jesus de Nazaré. É Jesus que está na frente, não é Kardec, não é São Paulo, não é Malaquias, enfim, é Jesus, o Evangelho de Jesus, que andava com os pobres, com os doentes, com o necessitado, com o ladrão. Um ladrão do lado dele, mestre, como é que eu faço para o reino do céu? Eu me arrependo, pois vai estar lá hoje comigo. O ladrão, que muita gente quer matar ladrão, bandido bom, bandido morto, Jesus ele fez a redenção desse ladrão que é arrependido, a conversão dele para uma prática amorosa. Então a gente tem que ser mais amoroso, sabe, de modo geral, seja de que casa for. Não defender tanto doutrinas, mas defender o amor, defender a caridade, o amparo a quem mais necessita. Então tem que colocar Jesus como modelo e guia, como está lá na codificação. Até para você ver, Felipe, nas nossas reuniões mediúnicas, nosso trabalho mediúnico, a gente recebe espíritos que participaram de todas as religiões. A gente recebe padre, recebe pastor, recebe caboclo, recebe cigano, recebe hindus, monges budistas, que eu já vi em muitas casas espíritas. Então você vê que a bandeira da espiritualidade não é rotulação religiosa, é a condição de amar e de servir, não é verdade? Espiritismo é ciência de observação de fenômeno. Tem assim no que é o espiritismo. O que é o espiritismo? É ciência de observação de fenômeno. Isso. Então, se deixou de ser ciência, virou religião, então começa a ter divisões, né? Começa a ter proselitismo, começa a ter... Não é para dividir, é algo para integrar. Assim, eu sei que tem algumas pessoas que defendem essa bandeira de que é uma religião e não é. Mas quando a gente pega esse livro mesmo que você falou, que é o Espiritismo, que é um livro que eu tenho estudado em um grupo bem pequeno de amigos, a gente vê que Kardec trata com uma ciência de observação, uma ciência filosófica de efeitos morais. Então, assim,
não é o status de religião que vai dar mais do que merecer ao espiritismo. Não, não é o status de religião. É a condição de quem se é espírita Isso, fora de da quem tá casa. lá. Isso, é a condição, é a minha condição fora do centro. Veja, fora do centro eu sou testado constantemente. Pronto, nesse exato momento de pandemia, eu estou sendo testado para ver se eu sou espírita e médium mesmo. Porque se Aham. eu, né, tá sendo testado. Porque veja, se eu estou ali na casa espírita, estou ali fazendo tudo, mas dentro da casa espírita eu sou maledicente, invejoso, fofoqueiro, e nessa época de WhatsApp você sabe, o pessoal adora uma fofoca. Fica olhando para a sua Fofoqueiro. alheia, né? Não Pois é. pode. Então, vê, isso não é espiritismo. Denota tudo o que eu aprendo dentro da doutrina espírita, entendeu? Ou então, quando eu tento desmerecer todo mundo pelas suas práticas, pelas suas religiões, enfim, isso não é. E assim, eu sou muito fã de Kardec. Porque o Sim. cara ele era muito assim, senso de amor e de verdade. E a gente precisa hoje caminhar de mãos dadas com todo mundo, né? Quando a minha IG, quando tu conheceu que era o Observador Espírita, o nome, né? E Sim. eu mudei para Uhum. Espírita com a Alma, muita gente ficou, ai meu Deus, você deixou de ser espírita. Não, eu não deixei de ser espírita. Não é um rótulo que vai me deixar de ser espírita. Porém, eu tirei o nome de observador espírita, tirei essa condição de observador e comecei a querer trazer o espiritismo para minha alma, para dentro de mim. Uhum. E aí eu botei o nome espiritualidade com alma, porque Kardec pede lá no que é o espiritismo, que primeiro sejamos espiritualistas para depois fazer alguém espírita, não é verdade? Pois é, quando você rotula, às vezes fica complicado, porque tem os fiscais, né? Os fiscais de espiritismo tem um bocado, né? Para Ah, fiscalizar como. Não, isso aqui não é doutor, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é espírita. Cara, pra quê, bicho? Quem tá aqui é pra evolução da alma, né? Pra é divulgar, fazer antidoutrinário, essa divisionismo. frase. Hã? Antidoutrinário. É Ai, antidoutrinário. chega a me dar um. Eu ripugno, como diz aqui na minha região, eu fico repugnando esse negócio. Eu já escutei uma vez de um preto Ah, velho, ele dizendo o seguinte, que antidoutrinário é não amar. oh, lindo. Antidoutrinário é não amar. Então, É. se eu me prendo a essa questão do antidoutrinário para ferir, machucar, expor, ridicularizar, o que é que está servindo? Não está Cadê o servindo de amor? nada. Né? Não está Cadê a servindo de caridade? nada. A É gente tem que ir para os verdade. princípios, né? Vamos para o princípio, não vamos para o finalzinho, não. O princípio que é? Fora da caridade. A bandeira é: fora da caridade não há salvação. Então é Isso. caridade. Primeiro é caridade, primeiro é Jesus, primeiro é amor. O resto são construções, é sistema, né? É Então a gente tem que guardar a essência. A gente não pode se perder no meio do caminho nas palavras, nas doutrinas, nas concepções filosóficas. A gente tem que se agarrar na essência, no amor. Passar tudo pelo verdade. filtro amoroso de Jesus, pelo filtro do amor, o filtro da caridade. Não passou pelo filtro da caridade, pelo filtro amoroso de Jesus de Nazaré, É não me verdade. vale. É É verdade. conhecimento, não é nem sabedoria, é conhecimento. É verdade. Felipe, Ah, é, nós estamos chegando a 2 horas de live já. 30 E segundos já? já vai fechar a segunda hora já de Meu live. Deus do céu, ia abrir para pergunta ainda, ó. Mas tudo bem, E fica para a assim, próxima. a gente vai deixar para a próxima live na hora para pergunta. Assim, eu sei que muitas coisas que a gente falou, pessoal, possa ser que não tenha a ver com o tema, mas acaba tendo a ver também, porque serve de reflexão para quando as atividades das nossas casas voltarem, a gente meditar, a gente refletir, tá? Desde já, Felipe, eu queria te agradecer muito a participação sua aqui nesse momento. Você realmente assim foi um achado para mim dentro dessas igrejas espíritas, espiritualistas de conhecimento, dá para ver, eu acompanho o teu trabalho, vejo a tua seriedade, vejo o quanto você estuda, divulga. Então, assim, desde já só tenho a agradecer a você, as pessoas que ficaram até agora, com mais de 2 horas de live aí, 2 horas. sentadinhos, ouvindo, participando. Gente, muito obrigado, tá? E quero também deixar ciente de que vai repetir, tá? A gente vai ter Né? o bis, né, né, Felipe? Com outros temas, né? E o nosso direct não é CVV, mas se quiser, né, nós estamos aqui para ajudar, né? É Eita. verdade. É É de verdade. Então, valorização da assim, vida, né? Nós não somos, eu não tenho esse preparo, mas estou aqui para. Tá bom? é Foi uma palavra verdade. amiga. Então, Direct. assim, pessoal, falta só um minuto para encerrar a live. A gente vai fazer a prece, para dar tempo de fazer a Vamos, prece então. final. E aí vocês vão ter aí 24 horas para ver a primeira parte da nossa live e a segunda. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que muita gente gostou pelos comentários que eu estou vendo, tá bom? E vou salvar no Vamos lá? Facebook também, viu? No Médio Iniciante, no canal. Muito bem. Eita, vai encerrar. 30 segundos. Vou fazer bem rápido. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Abençoa cada casa, cada lar nesse momento.
Dá paz aos nossos irmãos nessa noite, ilumina cada um de nós e nos fortalece hoje e sempre. Que assim seja. Que Gente, muito seja. obrigado. Uma ótima Que noite Deus para todo abençoe a mundo. todos. Valeu, Felipe. Gratidão, Muita amigo. paz e carinho aí para tu, tá? Um grande abraço.